Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele e hoje eu e a Andrelise vamos falar sobre os tipos de sujeito segundo a gramática funcional, porém com alguns outros detalhes a serem vistos. Vamos lá? Bom, antes de tudo, precisamos entender de fato o que é gramática. Sendo assim, ela é um conjunto de regras que organizam um sistema linguístico, sendo que essas regras se dividem entre o estudo fonológico, o sintático e o semântico da língua. Porém, por que é necessário estudá-la? É necessário estudá-la, pois ela nos ajuda a compreendermos nossa língua, ou seja, ela nos auxilia a refletir sobre o português, suas implicações, mudanças e estudos. Entretanto, não podemos deixar de mencionar que não existe só um estudo da gramática, mas sim vários, sejam eles normativos, como a gramática normativa, ou funcionais, como a gramática funcional, a qual defende o estudo da funcionalidade da língua a nível de competência comunicativa. Então, continue nos acompanhando para entender mais. Boa noite, eu me chamo Andrelise e agora que a Gisele já falou um pouco sobre a gramática, eu vou falar um pouquinho sobre a gramática normativa. Então, a gramática normativa, ela é prescritiva, ela prescreve as regras da língua. Ela busca padronizar o português em todos os países onde o português é a língua oficial. Ela usa exemplos de obras literárias, tanto brasileiras quanto portuguesa, e algumas poucas africanas. Então ela mostra bem o padrão mesmo. Ela categoriza as palavras dentro das frases, mas ela não analisa a fala, nem situações reais de fala dos usuários da língua. Em contrapartida, a gramática funcional faz parte dos estudos de ordem descritiva da língua, ou seja, a descrição das observações linguísticas atestadas entre os falantes de uma determinada língua no momento atual. Ademais, ela pode ser considerada mais atrativa, pelo fato de abordar nossa realidade linguística, onde não precisamos ficar codificando expressões. Ao contrário, as interpretamos para entendermos seu uso. Entretanto, não descartando a análise tradicional, mas sim passando a compará-las e entender as diferenças entre elas. Portanto, estudaremos os tipos de sujeito sobre a ótica da gramática normativa e gramática funcional, os quais se diferenciam, porém também se complementam. A gramática normativa, antes dela mostrar os tipos de sujeito, ela fala um pouquinho sobre a representação do sujeito. E ela nos traz que os sujeitos da primeira e da segunda pessoa podem ser eu e tu, no singular, ou nós e vós, no plural. E que os da terceira pessoa podem ter como núcleo um substantivo, como no exemplo, os olhos, os pronomes pessoais ele, ela, ou eles e elas. Pode também ser um pronome demonstrativo, relativo, interrogativo ou indefinido, como nos exemplos isto, que, quem, tudo e os outros. Pode também ser um numeral, como dois ou ambos. Pode ser uma palavra ou uma expressão substantivada, como o andar, né, não no sentido de verbo, ou uma oração substantiva subjetiva. Né? Depois dessa explicação sobre o que pode ser o sujeito, a gramática nos traz sujeito simples e sujeito composto. O sujeito simples é quando tem só um núcleo, quando o verbo concorda com só uma palavra. Esse é o caso de todos os exemplos antes vistos. E o sujeito é composto quando tem dois ou mais núcleos, quando o verbo concorda com duas ou mais palavras. Podem ser coisas, pessoas e assim vai. Por exemplo, caneta e o lápis, e ele e eu. O sujeito oculto é aquele que ele não aparece escrito na oração, mas a gente consegue identificar ele. Ele tá lá, mas ele tá um pouco escondido. A gente consegue identificar ele pela desinência verbal, como por exemplo no exemplo, falamos. O mos nos traz que é a primeira pessoa do plural
o nós. Nós falamos com a diretora. Ou pela presença do sujeito em uma outra oração do mesmo período ou de um período contínuo. Por exemplo, ontem ela veio me visitar. Hoje, ela virá novamente. O sujeito indeterminado, ele tá na frase, mas a gente não consegue identificar ele de maneira nenhuma. Isso pode acontecer pelo verbo não se referir à pessoa determinada ou por não se saber quem está executando aquela ação. O verbo ele pode estar na terceira pessoa do plural. Contaram-me a história do lugar. Quem contou? Eles. Mas a gente não sabe quem são eles. Ou o verbo pode estar na terceira pessoa do singular com o pronome se. Ainda se vivia num lugar estranho. Não sabe exatamente quem. A oração sem sujeito, como o nome já diz, é uma oração que não tem sujeito. A gente tem a ação, mas a gente não tem quem a execute. E é preciso tomar muito cuidado para não confundir a oração sem sujeito com um sujeito determinado. Porque o sujeito determinado, ele existe, a gente só não sabe dizer com precisão quem é. Já na oração sem sujeito, o sujeito não existe. Como, por exemplo, chove, anoitece, faz frio. São verbos, mas a gente não tem quem faça essas ações. E os verbos que fazem parte das orações sem sujeitos, eles são chamados de impessoais, já que eles não têm uma pessoa que faça a ação. Os principais casos de inexistência do sujeito são com verbos ou expressões que denotam um fenômeno da natureza. Por exemplo, anoitece, choveu, com o verbo haver no sentido de existir. No quarto havia uma cama, no quarto existe uma cama. Com os verbos haver, fazer e ir, quando indicam tempo decorrido, por exemplo, haviam muitos anos, faz um mês, vai para uns 10 anos, e com o verbo ser na indicação de tempo em geral, por exemplo, era inverno na cidade. E a gramática também traz algumas observações sobre as orações sem sujeito. Ele traz que o verbo ser, ele concorda em número e pessoa com o predicativo, já que não tem um sujeito para ele concordar com. Também pode ocorrer a impessoalidade em locuções verbais, como podia haver tantas pessoas ali. E na língua falada é comum que o verbo ter seja empregado num sentido parecido com o haver. Por exemplo, hoje tem festa. E em sentido figurado, os verbos que exprimem fenômenos da natureza, eles podem ser usados com sujeitos. Por exemplo, dormiu pouco, mas amanheceu disposto. Ele amanheceu disposto. A gramática normativa, ela também traz o sujeito quanto à atitude do sujeito com o verbo. Então, com verbos de ação. Quando o verbo mostra uma ação, a atitude do sujeito pode ser de atividade, passividade ou de atividade e passividade ao mesmo tempo. Por exemplo, Maria quebrou o copo. Nesse caso, Maria é quem executa a ação expressa pelo verbo. Então, o sujeito é a gente. Agora, na frase o copo foi quebrado por Maria, a ação não é praticada pelo sujeito copo, mas pelo agente da passiva Maria. O sujeito ele está sofrendo a ação, então ele é paciente. E em Maria machucou-se, a ação é ao mesmo tempo exercida e sofrida pelo sujeito Maria. Nesse caso, o sujeito é chamado de reflexivo. E com os verbos de estado, quando o verbo ele é um verbo de estado, a atitude do sujeito é de neutralidade, porque ele não é nem o agente nem o paciente, mas ele é de onde o verbo se desenvolve. Como, por exemplo, Pedro é alto, a menina ficou pálida. E inclui-se entre os verbos que evocam um estado ou uma mudança de estado os incoativos como adoecer, emagrecer e empalidecer, que são equivalentes a ficar doente, ficar magro e ficar pálido. Agora,
Vamos ver sobre o sujeito segundo a gramática funcional. O funcionalismo estuda o sujeito a partir dos princípios de sua análise, a intenção comunicativa do falante e a interpretação do destinatário, ou seja, a nível sintático, semântico e pragmático. Portanto, estudaremos o sujeito psicológico, o sujeito gramatical e o sujeito lógico. Sem complicações, precisamos compreender que o sujeito psicológico aborda sobre o tema da oração. Por isso, é o ser o qual se faz uma declaração. Sendo assim, ao ler uma oração, faça a pergunta: sobre o que está sendo declarado? No caso da letra A, está sendo declarado que este livro foi lido por Maria, ou seja, a oração circula em torno do tema central, que é este livro, assim como nos exemplos semelhantes. Agora, sujeito gramatical. Nele, compreendemos que ele é equivalente ao sujeito sintático da oração. Por isso, é o elemento com o qual o verbo concorda. Sendo assim, ao ler uma oração, observe com quem o verbo concorda. No caso da letra B, a locução verbal foram mordidos está concordando em número e pessoa com o sujeito os cachorros. Portanto, é o sujeito gramatical da oração, assim como nos exemplos semelhantes. Por fim, o sujeito lógico. É possível compreender que ele é equivalente ao agente da oração. Por isso, é o ser que desempenha a ação expressa pelo verbo. Sendo assim, ao ler uma oração, observe quem desencadeia a ação. No caso da letra C, vemos que os cachorros foram mordidos, porém, alguém precisa mordê-los para isso acontecer. Portanto, foi o tigre que fez isso, assim como nos exemplos semelhantes. Os tipos de sujeitos, segundo a gramática funcional, também nos proporciona a análise de todos em uma única oração. Por exemplo, o João, esse livro foi lido por ele com muito sacrifício. O sujeito gramatical é esse livro, o lógico, o João, e o psicológico, o João também. Lembrando que, dependendo de sua interpretação, o sujeito lógico e o psicológico podem ser outros.